Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Lembrando que a gente caminha junto com a tradição. Eu quero deixar aqui um versículo bíblico que Paulo fala em 2 Tessalonicenses. Ficai firmes e conservais firme a tradição que vos ensinamos de viva voz ou por cartas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Então, com a tradição, que está aqui, o pedido, ali diante da palavra, junto com o magistério, junto com a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus oriente sempre a nossa vida com o catecismo da Igreja Católica. É uma bênção de Deus. Hoje nós estamos falando sobre, conforme o índice analítico, Assembleia Eucarística, que é o parágrafo 1383. Vai dizer assim: o altar em torno do qual a Igreja está reunida na celebração da Eucaristia representa os dois aspectos de um mesmo mistério. O altar do sacrifício e a mesa do Senhor é isto tanto mais porque o altar cristão é o símbolo do próprio Cristo. Então o altar que nós temos dentro da igreja, aqui está dizendo o catecismo, que ali é o próprio Cristo, presente no meio da assembleia de seus fiéis, ao mesmo tempo como vítima oferecida por nossa reconciliação e como alimento celeste que se dava a nós. Então, queridos irmãos, ali naquele momento que nós vivemos na Santa Missa, o altar ali representa o Senhor. Então, quando o sacerdote entra, ele vai lá e beija a face de Jesus. Então, aquele momento. E aqui diz aqui o catecismo que ele se oferece em reconciliação e alimento celeste que dá a nós. Então, nós vivemos esse momento ali, é ofertado Jesus novamente, junto com toda a Assembleia, o sacerdote, por nós e para nós. Com efeito, que é o altar de Cristo, senão a imagem do corpo de Cristo. Diz Santo Ambrósio e Alhures: o altar representa o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está sobre o altar. A liturgia exprime esta unidade do sacrifício e da comunhão em muitas orações. Assim a Igreja de Roma ora em sua anáfora: nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos desse altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Irmão, que ao mesmo tempo assim, é uma coisa esplendorosa, né? Que aquilo que nós não damos o devido valor diante da Santa Missa. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma direção espiritual que acontece ali na Santa Missa. E é uma bênção de Deus, porque nós temos a graça de revivermos aquele momento incruento, ofertando ao Senhor por nós, e ao mesmo tempo nós somos alimentados pelo Senhor com o seu corpo e o seu sangue. É uma coisa muito forte, sabe, irmãos? Que as pessoas não compreenderam as palavras de Jesus. Vamos pegar essa palavra? Está lá em João, que está aqui no parágrafo próximo aqui do Catecismo, 1384, vai falar isso, que Jesus falou essas palavras, diante do tomai e comei dele todos vós, a comunhão eucarística. Ele vai dizer lá em João capítulo 6, versículo 53. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Palavras da salvação. Outra palavra que nós vamos pegar. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Paulo diz ali à comunidade:
Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que o venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Palavras do Senhor. Queridos irmãos, se não tivesse, se fosse apenas uma ceia, se fosse apenas um vinho, se fosse apenas um pão, que sentido teria aqui Paulo falar isso nessa palavra? Portanto, todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, a Assembleia Eucarística, o momento que nós nos reunimos, a Santa Missa. É um momento único para todo católico, apostólico, romano, que nós vivenciamos ali na Santa Missa. Então, por isso, o verdadeiro sentido da Santa Missa não é, como a gente se reúne na segunda-feira no grupo de oração, ali o momento de louvor com músicas, né, assim, de agitações, a música de você louvar. Ali é o momento da Santa Missa, é o momento de você se ofertar a Deus junto com Jesus pelos nossos pecados, pedindo a vida eterna, comungando da palavra de Deus e comungando do corpo e do sangue do Senhor. Momento para todo católico, apostólico romano, cristão, vivenciar de uma forma dedicada ali, uma forma muito dedicada e muito silenciosa. É um momento único que nós vivenciamos na Santa Missa. Um grande abraço, que Deus abençoe.